Boa noite, meus irmãos. Boa noite, Nivaldo. Boa noite, Célia. Boa noite a todos. Iniciamos mais uma semana dessa nossa experiência reencarnatória, na presença desses amigos espirituais, na companhia desse livro, desse primeiro livro que Kardec codificou e nos deixou, que faz parte daquele consolador prometido que Jesus disse que mandaria para todos nós, e na companhia de vocês, a quem agradecemos sempre por essa fidelidade, por esse interesse, porque nós não temos, nós precisamos desenvolver esse hábito de estudarmos, porque é o que vai nos possibilitar esse entendimento, essas argumentações, esses questionamentos, é o que vai nos possibilitar usarmos a nossa razão conscientemente, para que aí possamos tomar posições, possamos aceitar ou não aceitar o que nos chega. Célia, você comentou aí na necessidade de estudar, né? Eu acho que a gente observa hoje, né, nas casas espíritas e nas religiões em geral, as pessoas indo sempre em busca de uma cura física. Física. Né? Aqui na nossa casa mesmo, a gente observa as pessoas chegarem com dores físicas ou até dores emocionais. Mas a gente precisa entender que esse nosso corpo físico, ele tem validade, mas a nossa alma, o nosso espírito, não. Então, a verdadeira cura que a gente precisa buscar é para o espírito. É ele que vai fazer com que realmente a gente resolva todas essas nossas questões. E o melhor remédio para isso é o estudo, é o conhecimento. E Jesus já nos disse, Célia, conhecereis a verdade e ela vos transformará. Como que nós vamos nos transformar? Como que nós vamos nos fortalecer? É através do conhecimento, do entendimento. E como é que vamos adquirir esse conhecimento, esse entendimento? Só tem um jeito, Célia. Só tem jeito. É estudar, porque quando a gente começa a estudar, a gente sempre fala isso aqui, porque a gente precisa massificar isso na nossa mente. Quando a gente entende o processo da vida, da reencarnação, a gente começa a avaliar os caminhos, as dificuldades que nós estamos passando e nos perguntar o que é que eu preciso aprender com isso. E, Nivaldo, a gente precisa também chamar a atenção que estudar, ele tem data para começar. Mas não tem para terminar. Mas ele não tem data para terminar. É diferente do nosso curso, aqui na matéria, do nosso curso fundamental, do nosso ensino fundamental, do nosso ensino médio, do nosso ensino superior. Esse estudo de que nós estamos falando, do estudo de nós mesmos, o estudo das nossas vidas, aqui, o que Célia, fazemos. É aquela questão que nós vamos chegar em breve de Santo Agostinho, conhece-te a ti mesmo, que pois foi uma nós citação de não Sócrates. nos né? conhecemos. Aqui é um mergulho que nós temos que fazer para dentro de nós. Então a gente escuta muito, mas é muito. Eu já estudei, isso aí eu já estudei. Nós agora, um pouquinho antes, nós estávamos falando aqui de uma questão que nós vamos estudar, vamos entrar semana que vem no estudo presencial do Livro dos Espíritos, a questão, o capítulo 11, e esse capítulo nós estudamos
no dia 16/1/23. Ou seja, há um ano atrás, nós estudamos esse capítulo que nós vamos entrar agora, semana que vem, no estudo presencial, nós vamos entrar nele. E a nossa interpretação, um ano depois, Já mudou. já mudou. Então, a gente acha que, não, eu já estudei. O nosso estudo, ele é permanente. A gente precisa lembrar, a gente fala sempre em em Chico, porque ele é esse espírito elevado que mais próximo da gente esteve. E aí, aqueles amigos que participavam do convívio com o Chico pediu para que ele perguntasse a Emmanuel o que se fazia no mundo espiritual. Qual foi a resposta de Emmanuel? Estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse evangelho que nós temos. Só que, com É a claro, diferença, o nível de entendimento é outro, como nós vamos ter também um dia. Dentro da capacidade, dentro do desenvolvimento, dentro da evolução que ele tinha quando essa pergunta foi feita, eles estudavam e tinham um entendimento proporcional ao seu estado evolutivo. Mas é só para a gente ver que no mundo espiritual se estuda. E aqui a gente fala assim, não, eu já estudei. Isso aí eu... Não. Eu já, não preciso mais. E quando a gente precisa estudar sempre, o estudo tem que fazer parte da nossa vivência. Então, vamos fazer a nossa prece para iniciarmos o nosso estudo. E como sempre fazemos, precisamos agradecer a Deus, nosso Pai, pelo dom da vida. Agradecer por mais esse dia que despertamos, por mais esse dia em que temos todas as possibilidades de caminhar e de fazer o bem. Obrigada, Pai, e te pedimos que a tua luz ilumine os nossos pensamentos, ilumine o nosso caminhar, para que ele possa ser firme, decidido, reto. É o que precisamos, é o que queremos, Pai. Que sejamos dignos, todos nós, de merecermos te pedir essa proteção, de te pedir essa luz. Mais uma vez, estenda suas mãos sobre todos nós. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. E na mensagem que a gente coloca toda semana para a nossa reflexão, a dessa semana nos diz o seguinte: recorda que toda dor, como toda nuvem, forma-se em sombra e passa. Isso é mensagem de Emmanuel, psicografada pelo nosso Chico. E a gente se lastima na dor, a gente se lastima na doença. Se a medicação que nós tomamos, isso na dor física, a medicação que nós tomamos, se o nosso médico nos diz que 3 dias depois ela vai começar a fazer efeito, e se no 4º dia ela ainda não fez, a nossa lamentação é sem tamanho. Isso no corpo físico. Nas dores morais que nós mesmos provocamos em nós, ninguém provoca dor moral em nós, essas dores são causadas por nós.
Essas, então, a gente não para pensar no medicamento que podemos buscar. Medicamento que está ao nosso alcance. E aí, Emmanuel vem com essa mensagem, nos alertando para que tenhamos resignação. Porque ele fala em dor, mas a gente também pode entender que não só a dor, aqueles momentos de euforia também passa, tudo passa. Quantas vezes, né, Célia, nós já fomos dormir com problemas que julgávamos insolúveis. Não tinha mais jeito. Não tinha mais. E ao acordarmos de manhã, esse problema já estava um pouquinho menor. E mais uma noite, menor, ia ficando, até que ele chegava a um ponto que nós poderíamos resolver. Já podíamos resolvê-lo. Então, o que Emmanuel traz para nós, através de Chico, essa mensagem de nós termos essa paciência, essa resignação, de aguardarmos, porque toda nuvem pesada passa. É só nós olharmos para trás. Né? Quantas nuvens escuras nós já passamos na vida? Estamos aqui. Né? Então a gente precisa entender isso. Ao invés de blasfemarmos, ao invés de questionarmos o nosso Pai, espera, tenha calma, tenha paciência. Se não chegou ao fim, é porque ainda não está na hora de terminar. Porque a hora de terminar, o ponto final chega. Nosso Pai não está aqui para determinando que soframos. Não é para isso, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O sofrimento existe por causa das nossas posições, em função das decisões, dos atos que nós deliberamos fazer. É isso mesmo, Célia. Então, tudo passa. Tudo passa. É preciso que tenhamos sempre paciência. Paciência. E resignação em nossas vidas. Dando continuidade ao nosso estudo, nós paramos na semana anterior na questão 880. Estamos na lei de justiça, de amor e caridade. E de caridade. Na semana passada... Falando sobre direito de propriedade, roubo. Semana passada nós falamos no primeiro tópico, nessa justiça e direitos naturais. Justiça e direitos naturais. Direitos de todos nós. Esses direitos naturais a gente tem que entender como os direitos divinos, as leis divinas. São os naturais, que normalmente, às vezes, pode não ser a do homem. E agora nós vamos para esse segundo tópico, que é o direito de propriedade, roubo. E a primeira pergunta que Allan Kardec faz aos espíritos, ele questiona assim: qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Qual é o primeiro? O primeiro direito de todos. E os espíritos nos respondem: é o de viver. É por isso que ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer sua existência corporal. Então, nós estávamos aqui anteriormente, né, Célia, e fomos buscar na nossa Constituição. Isso é a lei de direito natural. Direito natural. É o de viver. É o de viver. Né? Qual é o primeiro de todos os direitos? O de viver. Na nossa Constituição diz assim... Direito do homem. Aí, direito do homem. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida,
a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade, nos termos da lei. Então, a gente observa que nós temos na nossa Constituição também essa lei, o direito à vida. E aí, Nivaldo, não interessa para nós aqui discutir se é a Constituição, se Sim. não é. É a nossa lei magna. É ela que rege Direito à esse vida. país. E na nossa Constituição, feita por homens, está garantido o direito à vida. Se nós, seres imperfeitos, colocamos na nossa lei máxima esse direito, o que não vai nos dizer a lei de Deus, a lei natural? É evidente, né, Célia, que nós já estudamos o assunto guerra e nós, naquela ocasião, nós tivemos a oportunidade de aprofundar um pouco mais sobre essa parte quando diz ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante. Né? Então, na ocasião, nós fizemos algumas considerações pertinentes, mas, a princípio, nós temos que entender que o primeiro de todos os direitos naturais é o direito à vida. E Nivaldo, esse direito à vida, Nivaldo, ele é tão visceral, porque a espiritualidade não nos diz, ninguém tem o direito de tirar. Ele diz atentar, tentar tirar, tentar ferir esse direito. Não é executar, tirar a vida. O nosso compromisso com a lei divina está em atentar, em eu pensar que eu vou fazer, isso já é um atentado. Então, esse direito de viver, aí a gente pode abranger isso. Ele é muito mais abrangente do que a gente pensa. O direito à vida é o primeiro de todos os direitos. E aí, Célia, a gente poderia aprofundar um pouco, né, no nosso direito de nos defender. Podemos fazer? Sim. Podemos. Mas no limite exato. Sem que a gente avance nesse tentar Nós já estudamos. contra a vida do outro. Semana passada nós estávamos estudando os direitos. Exato. Então, nós temos a lei de conservação é uma lei divina. Nós precisamos desenvolver essa lei em nós, a lei de conservação. Então, me defender é colocar em prática essa lei, mas é o que Nivaldo falou, sem extrapolar. No limite exato. No limite exato. E é isso, é esse equilíbrio, é essa clareza desse limite exato que muitas das vezes nos falta, né? Nós extrapolamos. Aí vamos para a questão 881. O direito de viver dá ao homem o de acumular bens que lhe permitam repousar quando não mais possa trabalhar. Então, o direito de viver nos dá o direito de acumular bens. Porque vamos pensar, daqui a pouco eu não posso mais trabalhar. E aí, como é que vai ser? Então, eu preciso acumular agora, para quando chegar esse tempo, eu poder usufruir à vontade, eu poder levar uma vida tranquila? Será que nós podemos fazer só isso?
Aí a espiritualidade nos diz: dá. Mas ele deve fazê-lo em família, como a abelha, por meio de um trabalho honesto e não como egoísta. Há mesmo animais que lhe dão o exemplo de previdência. Esses animais aqui, esse exemplo de previdência, a gente pode lembrar de um animalzinho que na maioria das nossas casas tem, a formiga, né? Quando está quente, e elas saem, elas trabalham muito para que no inverno elas possam. Agora, esse direito de viver dá ao homem o de acumular bens, a espiritualidade diz que dá. Mas nós temos que prestar atenção que esse direito, ele tem que ser, esses bens acumulados, eles têm que ser adquiridos no trabalho honesto e o nosso egoísmo não pode falar mais alto. É aí que nós extrapolamos. Porque a nossa saciedade, ela não tem fim. Aqui entra novamente aquela frase, né, Célia? No limite necessário. No limite necessário. No limite exato necessário das nossas necessidades. Porque o que a gente observa é que há realmente essa necessidade, nós precisamos ser precavidos. Como os espíritos nos dizem aqui, dão um exemplo dos animais. A abelha, você falou na formiga. Né? Então nós precisamos ser previdentes. Mas precisamos ser previdentes dentro de um limite, de uma necessidade. Ou seja, é muito comum que pela nossa vaidade, pelo nosso egoísmo, nós queiramos acumular muito mais do que na verdade necessitamos. Então, aí é que reside o problema. É esse ponto de equilíbrio, de discernimento, de clareza que nós temos que ter. Até quando é que o nosso egoísmo está falando mais alto? Quando é que a nossa soberba está se manifestando? O nosso orgulho? A gente precisa essa previdência, fazer Célia, esse tem questionamento. Essa previdência tem que ter equilíbrio e bom senso, para que a gente possa realmente estar dentro das leis divinas. Aí nós vamos ver aqui para trás, vamos lembrar de estudos passados, o necessário. E o suficiente. Todos nós temos o que é basicamente necessário para a nossa sobrevivência, todos nós temos. Isso a doutrina espírita nos diz. Mas em cada um de nós existe aquele ponto de interrogação. Será? E aí a gente extrapola. Na questão 882, Kardec pergunta: o homem tem o direito de defender o que acumulou através do trabalho? Eu acumulei, eu tenho direito de defender o que eu acumulei? E eles nos respondem: não disse Jesus, não roubarás. Deus disse, não roubarás. E Jesus, dê a César o que é de César. Eles nos respondem, Célia, com duas citações, uma de Deus e uma de Jesus. Kardec, vamos ler a nota de Kardec para depois a gente contextualizar. O que o homem junta, através de um trabalho honesto, constitui uma propriedade legítima, que ele tem o direito de defender. Pois a propriedade que resulta do trabalho é um direito natural, tão sagrado
quanto o de trabalhar e o de viver. Então, essa questão, o homem tem o direito de defender o que acumulou através do trabalho? Sim. Dentro dessa medida, mais uma vez, desse limite exato da necessidade, dentro desse limite desse direito natural e dessa condição sagrada que o trabalho dá para cada um de nós. Então, nós temos o direito de defender o que nós conseguimos acumular durante o nosso trabalho, para que a gente possa desfrutar dessa tranquilidade no momento em que nós não tivermos mais forças para trabalhar. Quando Deus nos diz, não roubarás, e Jesus, dai a César o que é de César, e quando Kardec formula essa pergunta, se nós temos o direito, como é? A gente só vai defender alguma coisa se ela estiver em perigo. Perfeito. Esse direito, esses bens que eu adquiri pelo meu trabalho, eu vou defender se eles correrem risco de me serem tirados. E aí a espiritualidade nos diz a fala de Deus e a fala de Jesus: não roubarás. Porque adquirir uma coisa que nós não trabalhamos para obter aquilo, isso é roubo. Então, não roubarás. E dai a César o que é de César. Se isso aqui não é meu, eu não tenho o direito de querer isso para mim. É simples assim. 883. É natural o desejo de possuir? É natural? É lícito o desejo de possuir? Essa vontade, né, que nós temos de possuir. É natural? É natural isso? A espiritualidade nos diz. Sim, é natural. Mas, esse porém, contudo, todavia, esse mas da espiritualidade, a gente sabe que vem coisa pesada. Mas quando o homem deseja possuir para si somente e para sua satisfação pessoal, o que há é egoísmo. Um dos vícios, dos comportamentos que nós temos que eliminar da nossa vivência, o egoísmo. Então, quando a gente tem vontade de adquirir, e eu não vou medir esforços para ter aquilo, mas só para minha satisfação pessoal, para o meu deleite, isso é egoísmo. A gente precisa ter essa ideia, né, Célia, de que nós vivemos em sociedade, vivemos em família. E essa família não é só essa família consanguínea. Essa família que nos cerca, é a humanidade. Então, se nós pensarmos num progresso, no nosso trabalho, é a nossa família que faz parte do nosso núcleo de trabalho. É a nossa família consanguínea mesmo, mas todas essas outras. Então, no momento em que a gente tiver esse desejo, essa intenção de possuir, que a gente tenha também esse desprendimento de imaginar todas essas outras pessoas sendo beneficiadas junto conosco. Esse é o pensamento abrangente, é o pensamento que os espíritos querem que nós tenhamos. Que nós precisamos ter, porque se eu acumulo, se eu tenho muito mais do que eu necessito, alguém está sem. Isso é certo.
Ah, mas que trabalho como eu trabalho. Tá, é uma das falas. Mas esse meu egoísmo, eu tenho que lutar contra ele. E aí, se eu dou vazão só a esse adquirir, possuir, como que eu vou começar? Quando que eu vou começar a combater esse meu egoísmo? Eu preciso começar. E ninguém vai combater por mim. Você Eu está vou falando ter. exatamente o que ele vai explicar na próxima pergunta. A gente apresenta, né, Célia, essa insaciedade. A Insaciedade. gente quer mais, sempre mais. Não tem limite. E o que nós temos que ter é exatamente essa percepção de dizer, olha, aqui já está bom para mim. Mas enquanto nós, humanidade, depositarmos as nossas necessidades nos bens materiais, nós vamos ser sempre insaciáveis. A gente colocar as nossas necessidades, as nossas realizações, Nos bens as nossas satisfações nos bens materiais. Sempre vamos ser insaciáveis. Aí a 883 tem a letra A. Não será, entretanto, legítimo o desejo de possuir, uma vez que aquele que tem de que viver, a ninguém é pesado. Perfeito. Kardec pergunta. Perfeito isso. Eu possuo, eu conquisto, eu adquiro com o meu trabalho honestamente o que me é necessário para quando eu não puder mais trabalhar. Essa previdência eu tenho que ter. Mas é isso que acontece? Não é. É isso que nós fazemos? O egoísmo, né, fala mais alto. A nossa vaidade, o nosso egoísmo fala mais alto. E a gente quer muito mais do que aquilo que a gente, na verdade, precisa. E aí eles nos dizem, há homens insaciáveis. Eles são tão maravilhosos, tão doces, que eles não nos diz que a humanidade é insaciável. Há homens insaciáveis que acumulam bens sem utilidade para ninguém ou apenas para saciar suas paixões. Gente, olha, sinceramente, eu não... a gente para aqui e mais uma vez a gente valoriza o estudo, porque é preciso. Quando a gente entrar lá, eu vou falar de mim, tá? Quando a gente entra lá, liga lá, chega em casa, liga o computador, compra pela internet, é a coisa mais fácil do mundo. E compre. É preciso que a gente lembre, é preciso que eu, Célia, lembre dessa 883, letra A. Há homens insaciáveis que acumulam bens sem utilidade para ninguém, ou apenas para saciar suas paixões. Julgas que Deus vê isso com bons olhos? Aquele que, ao contrário, junta pelo trabalho, tendo em vista socorrer os seus semelhantes, pratica a lei de amor e caridade. E Deus abençoa o seu trabalho. Então, são duas situações. Uma para mim, para mim. Acumulo para o meu prazer. Outra, eu adquiro, eu possuo, Para um bem comum. Por um bem comum. É diferente, são duas posições de possuir.
Mas a finalidade que a gente vai dar a esse bem possuído, ela é diferente. E é isso, é essa diferença que vai contar. É essa intenção que vai contar. E vamos então para 884, Célia. Ainda dentro do direito de propriedade, roubo. Qual o caráter da propriedade legítima? E a gente fica pensando assim, bom, é aquela que eu comprei. Mas a gente precisa saber qual é a procedência desse dinheiro. Eu comprei, ou eu adquiri, mas e qual foi a procedência, né? Então, Kardec pergunta, qual é o caráter da propriedade legítima? E eles nos respondem, só é propriedade legítima a que tenha sido adquirido sem prejuízo de outrem. E aí a gente vai fazer uma reflexão, cada um de nós. Eu vou fazer a minha reflexão, a Célia faz a dela e vocês façam a de vocês. O que eu adquiri, eu, de certa forma, lesei alguém? E ele pede para que a gente vá na questão 808, Célia. Que está dentro das desigualdades Quer das ler pra riquezas. gente? É a 808, ela se divide em duas, né? Tem a letra A. Aí a 808 diz assim, a desigualdade das riquezas não se originará das faculdades em virtude da qual uns dispõem de mais meios de adquirir bens do que outros. Vamos aqui falar dessas faculdades, talentos. Né? Então, uns podem mais, outros podem menos. Um tem mais capacidade, outros têm menos. E aí a espiritualidade nos diz sim e não. Da velhacaria e do roubo, que dizes? Então, essa astúcia aqui, né, ou essa faculdade, pode estar ligado a atos não convencionais, né? Aí a gente, voltando nessa questão na 884, qual o caráter da legítima propriedade? Isso que Nivaldo Só falou. é a propriedade legítima que tenha sido adquirida sem prejuízo de outra. Mas aí a gente tem que ver a procedência daquilo, daquele bem adquirido. Não pode ter causado prejuízo a ninguém. Foi fruto de trabalho honesto? Ou em algum momento houve algum deslize? Se houve, essa propriedade não é legítima. E vamos lembrar que essa propriedade legítima, ela é legítima enquanto estamos aqui encarnados. Sim. Porque ela não nos pertence, ela nos é cedida. Somos usufrutuários. É nossa propriedade legítima enquanto estamos aqui encarnados. Porque quando voltarmos ao mundo espiritual, se os nossos bens forem só esses, vamos voltar sem nada. Deixaremos todos aí. Então, tem uma reflexão, né, Célia, que essa nossa casa que moramos hoje, um dia, ela será habitada por outras pessoas. Talvez demore um pouco mais de tempo, mas com certeza será habitada por outros. Como nós estamos habitando, muito provavelmente, espaços que já foram de outros. Então, a gente precisa ter exatamente esse discernimento, né, esse entendimento desse caráter da propriedade ser legítima e a gente fazer essa avaliação de como nós adquirimos. Foi através do nosso trabalho, do nosso fruto de trabalho, ok. Mas mesmo assim, nós temos que ter também o entendimento de que se ele for só para me beneficiar, é egoísmo de nossa parte. Nós temos que adquirir sempre pensando na humanidade.
na nossa família espiritual ou naqueles que estiverem mais próximos de nós. Kardec traz uma nota e ela diz assim: a lei de amor e de justiça, proibindo-nos de fazer a outrem o que não quereríamos que nos fizessem, condena por isso mesmo qualquer meio de aquisição que lhe seja contrário. É o que nós já falamos, né? Evidentemente a gente não quer que nos faça, então nós também não podemos fazer para o outro. Porque se a gente for parar para pensar, esse direito de propriedade, ele é legítimo quando adquirimos sem prejuízo a outrem. A gente precisa voltar para termos esse... Não basta hoje eu compro um automóvel com o meu trabalho, legalmente eu compro, mas qual é a procedência desse automóvel? Me isenta? É legítimo? A procedência do dinheiro que você utilizou para comprar esse automóvel. E também. É legítimo? Ou o automóvel é legítimo? Né? Então esses questionamentos, né, a gente precisa que a gente vai fazer para estarmos dentro desse direito de propriedade real, verdadeiro. Então vamos para 885. Mais uma vez Kardec pergunta: será ilimitado o direito de propriedade? Então, eu posso ter o que eu quiser? É ilimitado esse direito de propriedade? E a espiritualidade nos diz: é fora de dúvida que tudo o que é legitimamente, tudo que se adquire legitimamente constitui uma propriedade. Mas, mais uma vez o mas, como havemos dito, a legislação dos homens, as nossas legislações, porque imperfeita, consagra muitos direitos convencionais que a lei de justiça reprova. O que a lei de justiça reprova? O nosso egoísmo, a nossa ganância, o nosso acumular. Só para mim, só para mim, só para mim. O meu irmão, ele que se vire, ele que trabalhe para obter. Isso, a nossa lei, a lei divina, ela condena, ela reprova. Essa é a razão porque eles reformam suas leis à medida que o progresso se efetua e que melhor compreendem a justiça. O que num século parece perfeito, afigura-se bárbaro no século seguinte. Aí ele pede para que a gente vá a 795. 795, Célia, diz: qual a causa da instabilidade das leis humanas? É o que ele está dizendo aqui, né? Nos tempos de barbárie, foram os mais fortes que fizeram as leis e fizeram-nas para si. À medida que os homens foram compreendendo melhor a justiça, tornou-se necessário modificá-las. As leis humanas são mais estáveis à medida que se aproximam da verdadeira justiça, que são feitas para todos e que se identificam com a lei natural. Eu acho que a gente vai precisar voltar, Célia, nessa questão
Porque nosso tempo... Na próxima semana, porque o nosso tempo está inspirando, nós temos um compromisso com a nossa programação. Voltaremos então à questão 885, dentro dessa questão 795, para que a gente possa então fazer o fechamento desse direito de propriedade, ponto roubo. E aí nós vamos entrar na caridade e amor ao próximo. Então, vamos agradecer a todos vocês que estiveram conosco durante esse estudo e que vêm nos acompanhando. E desejamos que todos tenhamos uma semana de muita paz, muita perseverança, muita tranquilidade, e que a gente possa, a cada dia, irmos fazendo esse nosso despertar dentro dessa realidade espiritual que nós vivemos. Que tenhamos uma noite abençoada, que os nossos guias espirituais estejam sempre nos intuindo, nos inspirando. Que Deus nos ilumine, Jesus esteja sempre conosco, Maria Santíssima, nos trazendo essa paz tão necessária para todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.